Opa, aí pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Elias, sou desenvolvedor full stack e vou estar apresentando aqui o meu desafio do case prático da AutoU. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Então aqui um resumo do desafio é nós desenvolvemos uma aplicação web simples que automatize a leitura e classificação de e-mails em categorias pré-definidas. Então isso gera respostas automáticas também. Aqui então vai ser a minha interface. Assim que a gente entra, a gente cai nessa tela. Vai ser um classificador de e-mail inteligente. Eu dei o nome de e-mail analyzer. Então aqui a gente consegue estar passando um texto direto para ele, ou fazendo o upload de um arquivo TXT ou um arquivo PDF. Aqui a gente consegue estar digitando diretamente. Eu deixei dois exemplos aqui, um exemplo produtivo e um improdutivo de conteúdo de e-mail. Então eu vou passar aqui um e-mail produtivo, por exemplo. A gente vai fazer a classificação e vai processar aqui rapidinho para a gente, já nos dá um retorno. Então aqui ele já dá um resultado de que é um conteúdo produtivo e dá 95% de confiança na resposta que a IA teve ao analisar esse conteúdo. Aqui nós temos o tempo de processamento, aqui uma representação em números de um sentimento que ele utilizou para de alguns termos para poder fazer esse cálculo, palavras-chave encontradas no conteúdo do texto, e aqui a sugestão de resposta sugerida, sugestão de resposta do e-mail. Então a gente consegue estar copiando aqui isso para a área de transferência e colar no Gmail ou Outlook, enfim. E aqui o e-mail analisado, que a IA retorna para a gente também, ela faz uma formatação simples aqui, sem alterar o conteúdo do e-mail. Você percebe que aqui ele não está formatado, então aqui ela formata para o caso de arquivos que quando a gente fizer o upload do arquivo, né, se for um TXT ou um PDF. Então aqui eu vou estar dando um exemplo de um conteúdo feito por TXT. Então você consegue soltar aqui, o conteúdo vai ser carregado, ele consegue analisar. Aqui é o mesmo conteúdo do exemplo ali, tá, do arquivo TXT. Então a gente consegue classificar também, ele vai fazer uma classificação produtiva, né, porque era do mesmo exemplo. Aqui se nós fizermos uma análise de um conteúdo improdutivo, também ele consegue dar esse retorno bem interessante para a gente. Então, conteúdo improdutivo, 95% de confiança na resposta da análise, o tempo de processamento, o sentimento e palavras-chave encontradas, a resposta sugerida também, e aqui o e-mail formatado, o conteúdo do e-mail formatado. Então, o upload de arquivo aqui nós fizemos com TXT, né? Então vamos fazer com PDF agora. Eu vou passar o arquivo do meu currículo, por exemplo, para fazer uma análise de um currículo, como exemplo, né? Então aqui a gente consegue soltar também, ele vai puxar as informações. Eu já dou uma breve explicação das ferramentas utilizadas para esse parse. Então ele consegue processar também, é um meio de categoria produtiva, né, a classificação dele, que é o tempo de análise, palavras-chave encontradas e a sugestão de resposta também. Então aqui esse é um conteúdo bem grande, de um e-mail, por exemplo, então ele consegue printar aqui para a gente todo o conteúdo, bem extenso e formatado. Aqui, por exemplo, ele já corta pelo conteúdo ser muito grande, então essa aqui ficou bem interessante. Aqui a gente tem umas estatísticas das sessões, então não são informações que são armazenadas no banco de dados, então vão ser dados por sessão. Se eu recarregar a página aqui, ela vai perder esse estado que foram salvos aqui. Então eu vou dar um breve resumo também de como foi desenvolvida a parte do código, né? Então aqui um resumo mais técnico. Utilizei aqui como principal ferramenta do front-end o Next. Então fiz o conteúdo com Next, React, né? Utilizei Lucid React para os ícones. PDF 2JSON aqui foi uma ferramenta muito importante para poder estar fazendo o parse dessas informações aqui. Então, utilizei essa ferramenta para poder estar fazendo uma formatação dela também e enviando para o back-end para análise. Então, aqui está a estrutura do meu projeto. Deixa eu dar um zoom para você. Não vou abrir mais porque são conteúdos muito grandes. Então, vindo para o back-end aqui, a gente tem a estrutura aqui com uma arquitetura Clean Code. Utilizei como principal ferramenta aqui para desenvolver o back-end, além do Python, o Grok. Para acessar modelos de IA, utilizei esse modelo aqui para fazer as análises, passando os prompts com as configurações que eu gostaria que a IA tivesse para poder fazer a classificação. Temos a geração da resposta também, formatação do conteúdo que vai ser retornado, formatado.
E como resumo é isso, vou estar disponibilizando o link para acesso e o link do GitHub também para poder fazer análise dos códigos com mais calma. Muito obrigado pela oportunidade, gente.